Capítulo 13, Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Quero dar ênfase aí, do verso 1 até o verso 11. Basicamente, verso 12, os 12 versículos. Vamos ler? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol, por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vamos orar? Meu Pai, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela irmã Cláudia. O Senhor cuidou ali, Senhor, de tudo e deu tudo certo. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando e ela venha se recuperar. E em breve, Senhor, com satisfação, voltar a atividades comuns, Senhor, após a recuperação. Oramos pedindo também pela irmã Laurisa a tua misericórdia, que o Senhor esteja reestabelecendo o seu corpo, Senhor, e os efeitos dos antibióticos que ela precisou tomar, Senhor, que eles sejam retirados ali dos efeitos colaterais, todo efeito colateral cesse, e a tua filha, Senhor, tenha tranquilidade para se alimentar, tenha, Senhor, a aparência restabelecida conforme estava antes de tomar esses remédios. Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor abençoe a tua filha e que, chegando ali em São Paulo, ela seja muito bem recebida e encontre solução para o seu problema de saúde. Te peço a sabedoria do Senhor sobre a vida dos médicos que ela estará ali encontrando.
Te pedimos misericórdia, Senhor, sobre a tua filha. Abençoe também, Senhor, o aniversário do Arte Suave, sábado. Abençoe aqueles que vão graduar, de forma que haja aqui, Senhor, o temor do Senhor pela seriedade que temos levado esse ministério. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue fazendo a boa obra de salvar pessoas através desse ministério. Te pedimos também, Senhor, pelo aniversário da Ibacem, que seja uma bênção ali à noite, e também, Senhor, a reunião da BCV de manhã, a reunião dos pastores, em especial, Senhor, que eu estarei ali participando. Te pedimos, meu Pai, misericórdia sobre cada igreja, sobre cada um dos teus filhos, e assim, Pai, seja o teu nome glorificado. Continue abençoando o irmão Samuel, Senhor, que graças ao Senhor está aqui hoje. Continue abençoando a irmã Maria José. Continue abençoando cada um dos teus filhos e aqueles que nós não sabemos o que estão passando, mas tu sabes todas as coisas. Abençoe, Senhor, Pai do Robinho, restabelece ali, mostra o teu poder para o teu filho, de forma que ele seja alcançado em seu coração. Toma em tuas mãos também a mãe do irmão Hélio, Senhor, continue abençoando. Oramos assim, Pai, entregando cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que eu li é um texto que eu iria ler mais tarde para fundamentar a necessidade da reconciliação. E eu comecei com ele, na verdade, para que nós tivéssemos entendimento do que é a inimizade para com Deus. Nós, quando pregamos o Evangelho, devemos ter entendimento do que é a inimizade para com Deus. O que é, afinal de contas? E esse texto que mostra a obra missionária, o Senhor Deus direciona que 2 dos discípulos sejam enviados como missionários, dentre eles o apóstolo Paulo foi enviado para ser um missionário, e quando eles chegam em determinado lugar, começam a pregar o Evangelho, uma autoridade, um procônsul, era um cargo alto das autoridades romanas, ele procura os discípulos e ele pede para que eles falem para ele da palavra de Deus. Mas havia um homem encantador, a Bíblia chama ele de encantador, de um falso profeta, que ele insistia em se levantar contra a fé. O texto diz assim, o versículo 7 diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Literalmente, o procônsul estava ouvindo a palavra, era como se ele estivesse dizendo: não ouça o que eles estão dizendo. Não, larga isso de mão, isso não está com nada, sai daí. E é claro, o texto segue, né? E Paulo diz o seguinte, o texto diz no verso 9: todavia Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo. Os irmãos sabem que esse termo filho do diabo é endereçado para aquele que em suas obras lembra Satanás. Do mesmo jeito que só se pode chamar de filho de Deus aquele que é nascido de Deus. E, é claro, sendo nascido, irá também lembrar o Senhor com seus atos. O versículo 10, então: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí, Paulo dá a ele uma sentença. Muito bem, eu quero observar aí que Paulo dá ênfase que ele é inimigo de toda justiça. Essa justiça aqui é a palavrinha grega que está
em todos, pelo menos aí 95% dos textos do Novo Testamento, que se refere à justiça de Deus, sempre que é citado justiça ou justiça de Deus, essa palavra é a palavra dikaiosune, que no seu sinônimo, que são muitos, por exemplo, o primeiro deles, num sentido amplo, o estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Condição aceitável para Deus. Aí você encontra também no sinônimo desta única palavra grega, que é a mesma coisa que integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ações corretas. Então, quando Paulo disse assim, você é inimigo de toda justiça, Paulo estava dizendo, eu estou pregando o caminho da salvação, o modo de vida que agrada a Deus. Entendam, irmãos? No domingo eu disse que hoje aqui eu iria falar sobre como nós devemos entender a reconciliação. Como embaixadores, nós devemos pregar essa reconciliação. Essa reconciliação que, aliás, o texto de 2 Coríntios 5 diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. Como essa reconciliação acontece? Paulo aqui está dizendo, eu estou pregando para o procônsul, eu estou apresentando o modo de vida que agrada a Deus. O modo de vida que agrada a Deus se encontra em Jesus Cristo. É em Jesus. O próprio Paulo, em uma de suas cartas, ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou nos passos de Jesus. Se vocês vão seguir os meus passos, não se esqueçam, os meus passos vêm da pessoa de Jesus. Então, a base da fé é que Deus revelou aos homens como o homem pode agradar a Deus. Isso está na pessoa de Jesus, em sua caminhada, suas mensagens, sua conduta, e o que ele fez morrendo na cruz do Calvário. Então, este homem, ele era inimigo da justiça. Ele era contrário, ele queria impedir que a vida de Deus em Cristo Jesus fosse ministrada sobre a vida do procônsul. E aí o texto mostra, né? Você sabe que os sinais, os milagres, eles tinham um objetivo, dar autoridade à pregação. Jesus estava ali curando as pessoas, de forma que todo mundo ouvia ele com atenção. Do mesmo modo, Jesus disse que morreria e ressuscitaria. Quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe ainda mais autoridade para o que ele pregou. E aqui não foi diferente, aqui não era maldade, né? Paulo estava brabo da vida, então ele ordenou que aquele homem passasse por aquilo. O quê? Verso 11. Agora, a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Isso aqui acontece até hoje, viu, irmãos? Agora, é claro que a graça de Deus é extraordinária. Você vai ouvir muito mais pessoas que se converteram, e Deus, com sua graça e misericórdia, vai levando, e é claro, está sendo tudo contado, né? Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que pregava enquanto esperava na fila de um banco, estava pregando ali para as pessoas ao redor, falando de Jesus, e uma pessoa que ficava mais atrás, gritou lá de trás, cala a boca aí, cachorro velho, só sabe latir. E ficou xingando. Ele estava falando da palavra de Deus. Conta a história, irmãos, que aquele homem
virou para aquele rapaz, apontou a Bíblia e repreendeu em nome de Jesus. Aquele homem que xingava caiu no chão e não se levantou. Na verdade, ele morreu ali. E deu autoridades, né? Deu polícia. O que foi que aconteceu? E as pessoas diziam, olha, nós só vimos aquele homem falando umas coisas e apontando um livro preto. Só isso. Naquele dia, aquele homem, certamente Deus, olhando para a listagem dele, porque cada pecado é contado. Cada pecado é contado. E chegará a hora de todas as pessoas, e o próprio Deus é que sabe como é que vai ser. O que Paulo fez aqui é revelar a esse homem o que Deus estava fazendo. Veja as palavras. Ali, aliás, o versículo 11 ainda. Agora, a mão do Senhor está contra ti. Note, Paulo diz, a mão do Senhor está contra ti. E aí ele diz o que vai acontecer. E ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. E aí no mesmo instante veio uma névoa e ele ficou cego, não conseguia enxergar. Aqui você pode se lembrar da praga que veio sobre o Egito, que houve trevas, e as trevas podiam ser tocadas, era como que uma fumaça, que ao mesmo tempo que as pessoas podiam ir e vir, elas não podiam sair do lugar que estavam, elas não estavam aprisionadas, mas elas ficaram durante um tempo sem condição alguma de se mover, pois estava tudo escurecido, e o texto diz que era como que palpável a névoa que estava, as trevas que se manifestaram ali. Então Deus é que sabe. Você pode ver que o próprio Herodes fez muitas maldades, mas somente lá na frente, já em Atos dos Apóstolos, quando ele vai discursar com uma armadura, com uma indumentária reluzente, claro que não está no texto que ela era reluzente, só diz o texto que era uma vestimenta muito bonita, de forma que, quando ele discursa, as pessoas dizem a voz de Deus. E então o Senhor Deus vem sobre ele, porque ele não deu graças a Deus. E ele então cai no chão, e quando cai, já cai comido pelos bichos. Ou seja, os bichos, no espaço de tempo que ele cai no chão, a carne dele já estava apodrecida, com bichos comendo. O objetivo de Deus era deixar claro: o homem não sabe de nada, o homem é pó e cinza. Deus é que tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, esse texto é um relato que mostra a inimizade do homem para com Deus, na pessoa deste falso profeta. Um homem está ouvindo a palavra, os discípulos pregam a palavra, e há alguém aqui insultando, se levantando contra, buscando impedir. E aqui não havia nenhuma busca do mal. Eles não estavam ouvindo, o procônsul não estava ouvindo uma proposta de pecado, de roubo, de morte. Venha, ouça o que eu estou dizendo e faça mal a você mesmo. Não. Era uma proposta de vida eterna. Era a pregação do Evangelho. E agora, eu quero retornar para o texto base, que é 2 Coríntios 5, por gentileza. 2 Coríntios 5, agora a partir do verso 18, nós lemos, é claro, a partir do verso 17, mas eu gostaria de retornar aí em específico no verso 18, que diz assim, os irmãos podem abrir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Entenda, o que Paulo está dizendo é que tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo. Como assim consigo mesmo? Irmãos, quando alguém disser para você assim, Deus nos abandonou, Deus não quer saber desse mundo, olha como o mundo está. Pregue esse texto. O que é que esse texto está dizendo? Que o Deus que criou o homem, criou os céus e a terra, que fez o homem, que constituiu a raça humana, Ele olhou para o homem desfigurado do pecado e Ele veio resolver essa desfiguração. Ele mesmo fez com que o seu filho viesse ao mundo e Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio curar os enfermos e a enfermidade se chamava pecado. Então, quem fez isso? O próprio Deus. Quando Ele gerou, aliás, indo do começo, logo no capítulo 3, após a repreensão sobre o Senhor repreende a terra quando a amaldiçoa, a terra passará agora a produzir espinhos e abrolhos, ervas daninhas em outras traduções, mas o texto vai dizer que Deus anuncia a vinda do Filho, anuncia a vinda de Jesus. É o primeiro texto que narra isso. Logo em seguida, quando a Bíblia diz assim, que a serpente odiaria a descendência e o descendente, ele dá destaque ao descendente, mas esse descendente pesaria a cabeça da serpente, pisaria. Ao mesmo tempo, o Senhor anuncia a morte do seu filho, quando diz que a serpente feriria o calcanhar, mas a semente pisaria a cabeça, feriria a cabeça. Eu gosto mais da tradução que diz ferirá a tua cabeça. E aí você vai estudar o texto, você entende, olhando para o Novo Testamento, que Jesus teve a sua caminhada ferida. O ferir significa matar. Satanás, a serpente, matou Jesus, mas não matou a mente, o raciocínio. Matou Jesus, mas no sentido de interferir na caminhada. Ele morreu. E por 3 dias permaneceu. Então houve uma interferência, por isso que é calcanhar, dando um entendimento também de como ele seria morto através da traição, porque o calcanhar, a parte traseira do pé, como que dizendo, será traído, aquilo que é feito por suas costas, vindo por trás. Depois, quando diz, e ele lhe ferirá a cabeça, dando um entendimento, ele matará a cabeça, o entendimento, os pensamentos. Quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a revelação de que tudo o que acreditávamos era mentira. E a revelação é que o que achávamos que era alimento era migalhas, para não dizer outra palavra. E quando recebemos a revelação, nós temos a manifestação do pisar a cabeça da serpente que Jesus executou na cruz do Calvário. Todos os pensamentos, as intenções de Satanás que vigoram na vida dos homens, caem por terra, como caiu quando ele morreu na cruz do Calvário. Satanás não pôde, não conseguiu levá-lo à queda como levou a Adão. E então, mediante sua fidelidade, ele subsiste, ele se sobressai vitorioso sobre a morte. A morte é para pecadores. Jesus não pecou. Então, tendo morrido, Deus legitimamente poderia ressuscitá-lo. E assim o fez. Deus ressuscitou a Jesus Cristo.
Então, olhando para o começo, lá desde Gênesis é anunciado a pessoa de Jesus, e todo o Antigo Testamento os profetas profetizaram a respeito dele, em especial Isaías, chamado profeta messiânico, dada a quantidade de profecias como Jesus, que apontavam para a pessoa de Jesus. Qual o objetivo das profecias? Quando elas se cumprissem, as pessoas reconhecessem quem era Jesus. Quando você lê o texto de Êxodo, quando você lê o texto de Gênesis, você encontra, por exemplo, após a repreensão para Adão e Eva, Deus faz para eles vestimentas de peles de animais. Portanto, o próprio Deus matou os animais, sacrificou os animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando eles cometem um pecado, eles cobrem a sua nudez com folhas de figueira. Porém, Deus, quando vai cobrir o pecado, quando vai cobrir a sua nudez, nudez é um simbolismo do pecado. Aliás, essa figura nudez é utilizada no Antigo Testamento para falar da condição de pecado de Israel. O Senhor Deus cobriria a vergonha de Israel, a tua nudez. Então, o próprio Deus faz o primeiro sacrifício. Mais tarde você vai compreender que o próprio Abel oferece ao Senhor da gordura dos animais, na semelhança do primeiro sacrifício que Deus havia feito. O texto traz os indícios de que o sacrifício de Abel é fruto do que ele mesmo recebeu da parte do seu pai, que o próprio Deus sacrificou para cobrir os pecados, e então ele oferece da gordura dos animais, portanto sacrifica ao Senhor. E aí o Deus que fez o primeiro sacrifício fez também o último sacrifício. Irmãos, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós olhamos para essa atitude de Deus, ele estava formando o ambiente para o reconhecimento da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para a atitude de Deus, que traz o seu Filho ao mundo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele cresce igual a qualquer outra pessoa, anônimo, sozinho, anônimo, não se revela, a não ser no começo do seu ministério aos 30 anos. O Espírito de Deus vem sobre ele, unge a Jesus para fazer as curas, os milagres. E é claro, muitos têm uma dúvida, né, pastor, mas ele não era Deus, por que ele precisava do Espírito Santo? A figura de Jesus é a figura do que mais tarde aconteceria comigo. Assim como ele nasceu do Espírito, eu também nasci do Espírito de novo. Assim como o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo vem sobre todo aquele que crê, com uma diferença. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Para os novos nascidos, o Espírito Santo vem e faz morada no coração. Deus estava reconciliando consigo mesmo os homens em Cristo Jesus. Por quê? Porque um homem nascido na terra nasceu sem pecado e permaneceu até a morte de cruz. E quando um homem nascido na terra passa por tudo isso ileso, Satanás não consegue atingi-lo. Ele ressuscita e chama a atenção dos homens pecadores para si mesmo. E aí, quando Deus mostra o seu amor para conosco, Romanos 5:8, mas Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele nos constrange, porque ele deu o seu Filho não para morrer pelos bons, não para morrer por pessoas maravilhosas, mas para morrer por aqueles que estavam em trevas, trevas de pecado, coração maligno, coração mau, como é o caso daquele falso profeta. Jesus está sendo pregado e ele está tentando tirar o procônsul daquele ambiente e de ouvir aquela palavra. Meus irmãos,
Deus providenciou o caminho do retorno para Deus para cada pecador. E o caminho de retorno é a pessoa de Jesus. Por isso, meus irmãos, não existe salvação sem a caminhada segundo Cristo. E aí, é claro, alguém pode dizer assim: pastor, mas é impossível. Sim, meu irmão, é muito difícil, aliás. Meu irmão, não é difícil, eu gosto sempre de dizer isso. Não é difícil, não. É impossível seguir Jesus, é impossível. Por isso que Deus criou o sistema perfeito. Você só consegue porque você nasce de novo. E quem promove esse nascimento é o Espírito Santo. E ele reconcilia você com Deus, reconectando o seu coração com Deus. Eu quero lembrar aqui, não dá para ler, não dá tempo, só domingo de manhã que nós vamos aprofundar um pouco mais de verdade, lendo muitos textos. Estou só fazendo uma introdução hoje. Quando Adão pecou, ele se tornou estranho para com Deus e Deus agora não tinha mais a conexão que tinha antes, porque ele decidiu isso. Lembra da proposta que foi dada a Eva e Eva deu essa proposta para Adão? A serpente disse: é verdade que você pode comer. Ela distorceu as palavras, torceu as palavras. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Vocês serão como Ele, por isso que Ele não quer que vocês comam. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você vai estudar o versículo no texto hebraico, você vai descobrir que é um sinônimo importante para entendimento. Seria como se o texto dissesse isso: vocês serão como Deus e assim também irão determinar o que é certo e o que é errado. O homem em pecado, ele determina o que é e o que não é aos seus próprios olhos. Ele é o Senhor da sua própria vida. Portanto, se você é salvo, você não vive de acordo com o que você pensa, mas de acordo com o que você crê da palavra. É aquela frase que eu digo que muita gente fica doido, né? Pastor assusta a gente, né? Eu digo: crente não pode pensar, lembra quando eu disse isso aqui? Aí o pessoal fica louco, né? Porque você não, né, meu irmão? Você está doutrinado, abençoado, aleluia, né? Mas dependendo do momento, crente não pode pensar. Lá vem esse pastor agora, nós somos a marionete dele, nós somos os robôs, ele é o programador, né? Não é nada disso. Não é nada disso que eu estou falando. Crente não pode pensar, porque todo penso, ele puxa para um lado, e é o seu próprio lado. Quando a gente fala assim, eu penso, eu estou dizendo para as pessoas assim: eu, neste territóriozinho aqui chamado mente humana, cabeça minha, coração meu, eu tenho um pensamento diferente de vocês. Então, o crente, quando ele diz eu penso, não vai sair coisa boa daí. Mas quando ele diz eu creio, e ele está dizendo isso firmado na Escritura Sagrada, devidamente interpretada, ele é uma pessoa salva. Como assim? Porque ele largou a conduta de Adão. Veja o efeito da conduta de Adão. Deus se aproximou e disse: Adão, onde estás? E ele então foge para o meio das árvores para se esconder. Meus irmãos, nós somos convidados em Cristo Jesus a entrar pela sala do trono, a ir pelo novo e vivo caminho, que é o caminho gerado por Ele, o caminho que foi feito pelo sangue de Jesus. E nós devemos entrar com ousadia. Nós devemos ir ao encontro dEle.
Se você é salvo, você tem um anseio por Deus, anseio pelas coisas de Deus, você não vive sem ir ao encontro do Senhor, e o encontro dele você vai quando você lê a Escritura, quando você busca na palavra, quando você se prostra e ora dizendo, não sei de nada, não posso nada, só o Senhor pode todas as coisas, abençoa-me, Senhor. Eu não tenho nada de bom, e sim, eu me esvazio de tudo, para que o Senhor me preencha com a sua palavra. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é daqueles que são pobres de espírito. Por quê? Porque toda pessoa que acha que sabe, acha que pensa, e esse pensamento é importante, não terá condições de ser firmado na Escritura. Irmãos, para firmarmos a nossa vida na Escritura, temos que abrir mão do que pensamos e devemos renunciar muitas vezes muitas coisas que pensamos. Muitas coisas que pensamos, algumas são explícitas, né? Nítidas, inadequadas, outras estão escondidas. Você imagina um marido dizendo, olha, quem manda nessa casa sou eu. Mas ele não ora, não busca a Deus, não vive a palavra, não ama a sua esposa, não ensina seus filhos, não cuida com amor da sua casa, será só uma voz gritando nas quatro paredes de uma casa. Ele tem que agir no pacote completo, amar a esposa como Cristo amou a igreja, e deve então a esposa da mesma forma servi-lo como a igreja se submete a Cristo. Então, quando nós olhamos para a Escritura, Deus estava reconciliando consigo mesmo os homens, e Ele, na pessoa de Jesus, fez isso. Um homem nascido na terra permaneceu fiel até o fim, e na hora de sua morte estava orando a Deus, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entenda bem, Davi orou abençoando seus filhos antes da sua morte. Jacó orou abençoando seus filhos, e a Bíblia diz que ele morreu, mas morreu depois, não morreu na hora que quis. Jesus não. Jesus concluiu a obra e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, padeceu, morreu. E o texto diz que o centurião que ouvia o que acontecera, deu glória a Deus e disse, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele centurião já tinha visto de tudo, e certamente pessoas agonizando, a morte de cruz. Havia indícios na história de que uma pessoa podia durar até 5 dias crucificada. Literalmente, ela era comida viva pelos animais, pelas aves de rapina. Ela era mantida, inclusive o vinagre que deram na boca de Jesus era um anestésico para melhor passar as dores. O objetivo era o maior número de pessoas verem o homem vivo sendo morto aos poucos, para através desse medo que fosse gerado, eles exercerem autoridade, um jugo sobre aquela nação ou aquele povo específico. Mas ele está diante de um homem que declara que o seu espírito ele dá para Deus, e quando ele termina a oração, assim foi feito. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Deus estava reconciliando consigo os homens. Versículo 18, mais uma vez. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero encerrar nessa noite, nesse versículo, observando o ministério da reconciliação. Entenda, muito forte isso. Claro, não vai dar para desenvolver tanto, mas domingo nós vamos fazer. O que é o ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação, ele está fundamentado no seguinte: Deus reconciliou-nos
ele providenciou, nos reconciliou consigo mesmo. Ele é que deu o primeiro passo, e deu o primeiro passo para pecadores, nos dando a mesma missão ao levar essa mensagem. Nós devemos olhar para os pecadores, e aí eu estou falando não olhar como aquele cobrador de impostos foi observado pelo religioso, hein, irmãos? Lembra? O religioso entrou no templo e batendo no peito, ele declarava: graças te dou porque eu não sou como este cobrador de impostos. E aí ele começou a listar a vida espiritual dele. Eu jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo e sou uma pessoa justa, em outras palavras. Mas o cobrador de impostos batia no peito, aliás, era ele que batia no peito, e dizia: ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Como que dizendo: não tem jeito para mim, só o Senhor pode dar, só o Senhor. E Jesus, olhando para aquela história que ele contou, perguntou: qual dos dois desceu justificado para a sua casa, foi justificado para a sua casa? Claro, o cobrador de impostos, o pecador que reconhecia seus pecados. Meus irmãos, uma pessoa que tem o ministério da reconciliação é alguém que entendeu que Deus veio buscar pecadores, e pecadores igual ao que você era, perdido. Eu me lembro quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: pastor, só Deus para me salvar mesmo, porque quando eu via um crente eu tinha vontade de jogar uma banda de tijolo, tinha muita raiva. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse um servo de Deus. E eu que falava tanto sem compreender, que conversa de andar com a Bíblia para quê? E a pessoa xingando e falando, e ela, convertida, observava como Deus a amou de tal forma que ela não sabia explicar. Meus irmãos, olhando para isso é que nós temos que ser impulsionados para falar da fé para as pessoas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que significa ministério? É o ato, o trabalho de servir. Servir com o quê? Eu gosto muito de dar exemplo de que ministério, ministrar, a maior explicação é um garçom levando comida. A maior explicação. Ele tem que carregar aquele alimento até a pessoa. E ele coloca diante da pessoa para que ela coma. Um garçom. Ministrar significa servir as pessoas. E servir pregando a reconciliação. Quando você explica às pessoas, irmãos, se aproxime daquelas pessoas que têm respeito por você, que sabem que você é um crente, que às vezes até pede oração para você. Pergunte para ela: você gostaria de saber mais da palavra de Deus? Leia um versículo com ela, procure explicar para ela. Marque um encontro para conversar sobre a Bíblia. E então, essa é a mesma atitude que Deus tomou com você. Deus te procurou e esclareceu. Nós agora, reconciliados, devemos procurar as pessoas e fazer o mesmo que foi feito conosco. Claro que há uma diferença, nós não podemos converter os corações, só Deus pode, mas a cópia que devemos ter é que, da mesma forma que Ele agiu com todas as forças para me buscar, eu também vou agir com todas as forças para levar o Evangelho às pessoas, para ir com a bandeja cheia, levando o alimento, o pão da vida, a água fresca chamada Jesus Cristo, a água que quem beber do seu interior fluirá rios de água viva. Meus irmãos, você é chamado a cumprir a mesma missão que o Senhor deu exemplo. Portanto, se você tem uma agenda cheia e não tem tempo disso, você está contrário à proposta de Deus em Cristo Jesus. Deus fez tudo, Ele deu tudo, realizou tudo
para vir nos buscar. Portanto, a maior prioridade que um crente tem que ter na sua vida, trabalhando, dar testemunho para poder ganhar pessoas. Tendo família, dar testemunho para poder, as pessoas, ao ver a sua família, elas serem tocadas. Irmãos, você sabia que pelo simples fato, se é que eu posso chamar de simples, de você se manter com a sua família em meio às agruras que você venha passar, você se manter firme no propósito, a família é um propósito de Deus, eu não abro mão. Você já estará dando testemunho para as pessoas que estão pensando em desistir. Há uma multidão de pessoas nos observando, irmãos, conforme eu tenho dito. E a motivação da igreja deve ser: estamos aqui porque Ele deu tudo para nos alcançar. Nós também devemos dar tudo para alcançar as pessoas. E dar tudo é não colocar barreira. Você não precisa estar 24 horas pregando. Você só precisa centralizar a sua vida em servir a Deus. E aí tudo mais será realizado. As pessoas vão procurar você, vão pedir oração. As pessoas vão perguntar para você sobre a fé. Elas vão perguntar o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. E você terá a oportunidade de dizer que a esperança da salvação está somente em Jesus Cristo. Governos vão, governos vêm, mas o trono de Deus permanece para sempre. Eu me recordo uma vez que eu estava lendo sem parar, sobre os reis de Israel, e quando terminou, irmãos, que eu vi tantos reis passando, morrendo e vindo, e se você ler, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, sem parar, irmãos, eu fiquei meio angustiado, porque eu vi a maioria deles pecador. A maioria deles foram pecadores, foram pessoas que não glorificaram a Deus. E aí, com meu coração cheio de perguntas, eu entendi que a vida é curta, que o que nós temos de maior valor é pôr os nossos olhos em Deus. E se nós formos olhar para os homens, nós vamos nos angustiar, nós vamos nos entristecer. Como rapidamente eu olhei e vi ali 400 anos, 600 anos, 1000 anos, se for olhar assim, cada um vivendo 100 anos, 10 reis, 20 reis, se fosse, nesse caso, eu não fiz a contagem, mas você imagina, você lê ali 20 reis, numa tacada só, suas histórias, você está vendo que Deus viu em 600 anos, em 700 anos. E, na verdade, no final, permanece o Deus dos céus. Reis vão, reis vêm, mas o Senhor Deus permanece para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe, que você seja instrumento nas mãos dEle. E domingo pela manhã nós vamos percorrer o verso 19 até o verso 21, e nós vamos caminhar pela Bíblia mostrando mais sobre essa reconciliação que nós precisamos apresentar às pessoas lá fora. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Convidar aqui o ministério para estar aqui. Nós vamos encerrar com um cântico. Meu Pai, eu quero te pedir misericórdia sobre os nossos corações, eu quero pedir que o Senhor nos dê o entendimento sobre esse ministério da reconciliação que temos, a motivação certa, Senhor, que é agradecidos pela salvação, pregarmos a salvação, agradecidos por termos sido alcançados por Ti, darmos a nossa vida pregando a palavra, vivendo a palavra. Nos abençoe, Senhor, porque os dias são maus, as nuvens escuras parecem, Senhor, afligir tantas pessoas, e acredito, Senhor, estão nesse momento afligindo sim. Nos ensine, Senhor, a respeito de como devemos fazer